Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I... Apesar desse trecho inicial do vídeo, declamado pelo Arnaldo Antunes na música Amor, I Love You, da Marisa Monte, ser um trecho romântico e estar inserido em uma música que fala de amor, ele foi retirado de uma das mais importantes obras do realismo, que foi uma escola literária que tinha como um dos principais objetivos justamente criticar aquele romantismo açucarado do período anterior. Aqui, o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Na esteira da leitura do Madame Bovary, que foi o livro de maio do grupo de leitura coordenado por mim e pela Alê Docena, do canal Portão Literário, nós engatamos em junho com a leitura do Primo Basílio, esse outro clássico, também sobre o tema do adultério, que para mim foi aquela releitura com gosto de inédito, porque eu já tinha lido esse livro há muitos e muitos anos e me lembrava apenas das linhas gerais da história, que aliás é bem conhecida. A personagem principal desse livro é a Luísa, que é uma jovem esposa que vive entediada em Lisboa com seu marido, o Jorge, que é engenheiro, e por conta da leitura de livros românticos e das conversas que ela tem com sua amiga Leopoldina, ela tem aquela ideia de um romantismo ingênuo e inconsequente. Ela vive muito bem, ela tem uma vida financeira estável e um casamento relativamente feliz, até que um dia o Jorge viaja a trabalho e a Luísa recebe a visita do primo Basílio. E quem é esse primo Basílio? Ele é, claro, primo da Luísa, e os dois tiveram um namorico de adolescente, até que o Basílio veio para o Brasil, onde enriqueceu, e após retornar para a Europa, se estabeleceu em Paris e agora está em Lisboa a negócios e foi visitar a prima. O Basílio era um bom vivant, né? Conquistador, bonito, rico, enfim, aquele ideal de homem perfeito dos romances românticos, né? Que vive uma vida glamurosa, interessante em Paris, cheia de festas, eventos e contato com gente famosa. Aquela vida que era o sonho de consumo da Luísa. Mas o que ela não sabe sobre esse primo é que ele também é cínico, totalmente sem ética em relação às suas conquistas amorosas, sempre brincando com o sentimento dos outros, né? Enfim, aquele perfeito egoísta compromissado apenas com a satisfação dos seus desejos pessoais. Mas ela acaba caindo na sua lábia, os dois se tornam amantes e passam a se encontrar em um muquifo alugado especialmente para esses encontros amorosos. E o que poderia não passar de uma pulada de cerca da Luísa enquanto o marido está viajando, acaba virando um pesadelo quando a criada Juliana descobre esse relacionamento, intercepta a correspondência da patroa, escondendo, né, as cartas comprometedoras da Luísa para o Basílio e passa a chantageá-la, até que a Luísa fica completamente à mercê da empregada, tornando-se pouco a pouco uma verdadeira presa nas mãos da Juliana. E apesar de ser muitas vezes comparada com a Emma Bovary e até mesmo a Ana Karenina, a Luísa é uma personagem bastante diferente dessas outras, principalmente porque ela não tem papel ativo na sedução, como as outras têm. Ela fica em casa, de roupão, entregue à preguiça, ela não tem malícia, e até mesmo a capacidade intelectual dela é questionada, como a gente vê num trecho que o Jorge, antes de viajar, recomenda a Luísa aos cuidados do amigo Sebastião. E ele diz assim: ela é assim, esquece-se, não reflexiona, é necessário sempre alguém que a advirta, que lhe diga o que fazer.
E justamente por ser essa cabeça oca, que o Jorge também tem muito medo da amizade da Luísa com a Leopoldina, que é uma amiga de escola, outra personagem bem interessante aqui do livro, mas ela tem uma vida totalmente desregrada, traindo o marido abertamente, levando aquele estilo de vida da Paris que tanto atraía a Luísa, né? Essa personagem, inclusive, me lembrou muito a Naná, do livro do mesmo nome, do Émile Zola, que nós lemos recentemente, também recomendo bastante. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para quem tiver interesse em assistir. E justamente essas características da Luísa é que foram duramente apontadas, inclusive pelo Machado de Assis, como negativas na personagem. O Machado alegava, por exemplo, que a Luísa era passiva demais, ela não tinha motivação para as suas atitudes. Ela não sentia nem mesmo remorso, culpa pelo que ela fazia. Ela era movida apenas pelo medo do marido e das consequências dos seus atos. Em contraponto à Luísa, nós temos a criada Juliana, que é considerada por muitos estudiosos como uma das melhores personagens da literatura mundial. Ela é uma pessoa amarga, manipuladora, totalmente sem escrúpulos para conseguir o que quer, sem sentimentos por ninguém. Isso fica bem exemplificado numa situação em que a cozinheira é demitida por causa dela. A Juliana trabalhou por muito tempo para uma tia do Jorge, pensando em ser recompensada no testamento, mas quando a tia morreu e deixou tudo para o Jorge, a Juliana passa a invejar, né, a reforma, o luxo da casa, que foram comprados com o dinheiro que ela julgava que deveria ser seu. E ela se ressente muito também da vida mansa que a Luísa tem, né? Ela continua pobre, né, se julgando injustiçada por conta disso. Muita gente condena o Primo Basílio, que foi lançado em 1878, por conta dessa semelhança com Madame Bovary, que foi lançado alguns anos antes, né, em 1856, não só por conta do tema, mas também pelas atitudes da personagem principal. O Machado de Assis, por exemplo, resenhou negativamente esse livro quando ele chegou ao Brasil, mesmo tendo reconhecido o grande talento literário do Eça de Queiroz. Mas o Eça, que foi o grande nome do realismo português, claro que queria mostrar muito mais nesse livro do que um simples caso de adultério. A aventura romântica da Luísa aqui é vista, na verdade, sem nenhum romantismo, né? Ele coloca essa situação, ele vê essa situação através das lentes do realismo, que ele abraçava nessa época com um grande fervor, e ele consegue fazer nesse livro uma crítica poderosa à sociedade portuguesa, mostrando ali a futilidade, a imoralidade, a hipocrisia social, a superficialidade dos relacionamentos, a falsidade, a arrogância do poder econômico. Tudo isso, né, era a regra vigente nessa época. E essa crítica à sociedade é feita principalmente através dos personagens secundários do romance. O Sebastião é o melhor amigo do Jorge, mas é bastante inocente também, que quando ele começa a achar estranhas as atitudes da Luísa e os comentários dos vizinhos, ele faz o possível para manter a honra dela intacta, não sabendo se a situação é real ou não. O Ernestinho, que é um primo do Jorge, que é um escritor que vem tentando sucesso no teatro, e ele escreve uma peça sobre adultério em que a mulher é perdoada no final. E o Jorge diz a ele que isso não é possível, que ele mude o final da peça, porque se isso acontecesse com ele, por exemplo, ele mataria a esposa. O Julião é um jovem médico que está lutando para encontrar seu lugar ao sol. Ele se acha um grande profissional, indignado porque não reconhece o seu imenso valor profissional. O conselheiro Acácio, que é amigo do pai de Jorge, é um solteirão, formal, tradicionalista e moralista, mas que talvez tenha aí também os seus segredos por baixo dos panos. E por fim, a Dona Felicidade,
que é uma senhora da sociedade, também solteirona, beata, que nutre uma paixão platônica pelo conselheiro Acácio e vive se queixando aí de problemas de saúde, especialmente de gases que a impedem de usar espartilhos, né, para não ficar toda apertada. E é principalmente através das descrições minuciosas dos ambientes, do comportamento desses personagens, que o Essa desfia aí todas as críticas que ele faz a essa sociedade. Inclusive, numa carta para um amigo, ele próprio colocou dessa forma: um grupo social em Lisboa compõe-se com pequenas modificações desses elementos dominantes. Uma sociedade construída sobre essas falsas bases não está na verdade, e atacá-las é um dever. Existem 3 adaptações mais conhecidas dessa obra. A primeira é um filme português de 1959, mas as 2 mais conhecidas são brasileiras. A primeira é uma série de 1988, com o Marcos Paulo, a Júlia Gann, Tony Ramos e a interpretação fenomenal da Marília Pêra como Juliana. A segunda é um filme de 2007, com o Reinaldo Gianecchini, Fábio Assunção, a Débora Falabella e a Glória Pires. Essa versão do filme modernizou a história, que se passa em São Paulo, nos anos 50, e a viagem do Jorge, por exemplo, é feita para Brasília para trabalhar na construção da cidade. Ele é um engenheiro que faz parte da equipe do Niemeyer. O livro, enfim, é espetacular, muito bem escrito. Em vários momentos tem um aparente excesso de descrição de ambientes, mas tudo isso é pensado, é proposital, porque através desses detalhes que a gente consegue enxergar muito da personalidade e da vida hipócrita que o Essa queria criticar. Um outro ponto que eu achei bem interessante é que em dado momento acontece uma cena que aparentemente daria fim à história, mas não, muita coisa passa a acontecer justamente depois desse fato. E eu achei isso bastante criativo. Apesar de ser um livro clássico, não é difícil de ler, embora algumas palavras e construções de frases soem um pouquinho estranhas, né, para a gente, tanto por causa da época, quanto por serem expressões e palavras tipicamente de uso em Portugal. Mas é um livro que eu recomendo de olhos fechados. Então me conta aí, você já leu O Primo Basílio? Se já leu, deixa aí seus comentários, que eu quero saber a opinião de todo mundo sobre esse livro. E convido a todos mais uma vez para conhecer os canais tanto da Ledocena, o Portão Literário, quanto do Norton, do 1001 Livros. Os links estão na caixa de descrição. E provavelmente lá também vai ter, né, nesses 2 canais, vídeos sobre o Primo Basílio. Quem desejar comprar o livro, eu agradeço se puder utilizar o meu link da Amazon, que também está aí na caixa de descrição, porque eu repasso a minha comissão para alguma instituição de assistência social. Então é uma forma de você também contribuir sem gastar nada mais. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida. Se chegou agora, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.